A infantaria do Sul é uma arma de choque. Podem suplantá-la outras tropas, na precisão e na disciplina de fogo, ou no jogo complexo das manobras. Mas nos encontros a arma branca aqueles centauros apeados arremetem com os contrários, como se copiassem a carreira dos ginetes insofregados das pampas. E a ocasião sorrira-lhes para a empresa estupenda levada a cabo com brilho inexcedível. À tarde, acampadas as forças além da passagem, verificaram-se as perdas sofridas, 178 homens fora de combate, dos quais 27 mortos, em que se incluíam 2 oficiais mortos e 10 feridos. A 6ª Brigada, que não tomara parte na ação, foi encarregada do enterramento dos últimos, e acampou à retaguarda das 2 outras, que ocupavam extensa rechan-sobranceira à estrada Macambira. Depois disto a marcha se fez num combate contínuo. Foi lenta. Todo o dia 26 se despendeu em breve travessia até a confluência do Macambira, poucos quilômetros além de Cocorobó. O general Savage comunicou, então, às tropas que no dia subsequente, 27, segundo determinará o comando em chefe, deviam estar na orla de Canudos, de onde, feita a convergência das 6 brigadas, iriam dar, reunidas, sobre o arraial. Este devia estar muito perto. Viam-se já, esparsas, pelo teso dos outeiros, as choupanas colmadas, de disposição especial anteriormente descrita, surgindo dentre trincheiras ou fossos mascarados de touceiras de bromélias, feitas a um tempo lares e redutos. A 2ª coluna ao avançar naquele dia, nos últimos passos da jornada, tendo a vanguarda a 6ª Brigada, com o 33º de Infantaria à frente, penetrava os subúrbios da tremenda cidadela. E mal percorridos 2 quilômetros, quando ainda restava no acampamento o grosso dos combatentes, empenharam-se, batidos de todos os flancos, em combate sério, os batalhões do coronel Pantoja. Nova carga de baionetas. Foi, de pronto, adotado o expediente que na véspera tivera tão seguros efeitos. Os batalhões 26º, 33º e 39º, desdobrando-se em linha, calaram as baionetas e lançaram-se impetuosamente pelos recostos das colinas. Galgaram-nas em tropel. E depararam em torno por todos os lados, outras, sem número de outras, apontoando o terreno rugado, desatado por muitos quilômetros em roda. De todas elas, e rompendo dos casebres que as encimavam, convergiam descargas. O campo de combate, agora amplíssimo, estava adrede modelado às ardilezas do adversário vencido. Qualquer um dos comoros, viam-se centenares de outros a subir. Descida uma baixada, caía-se num dédalo de sangas. A investida seria um colear fatigante pelas linhas flexuosas dos declives. Poucos quilômetros adiante se lobrigava, indistinto, sob o aspecto tristonho de enorme cata abandonada, Canudos. Fuzilaria. A peleja travara-se-lhe a ilharga e foi renhidíssima. A breve trecho os 3 batalhões da vanguarda viram-se impotentes para suportarem, das choupanas atestadas de lutadores. De todas as trincheiras dispersas pelos cerros, partiam, convergentes, fuzilarias seguras, dizimando-os. Uma companhia do 39º, logo no começo da ação, fora literalmente esmagada batendo um daqueles redutos selvagens. Vingara improvisamente o outeiro e no topo estacara a borda de um fosso largo, ao tempo que do casebre por este envolvido. Partiam, dentre as rachas das paredes, batendo-a em cheio e a queima-roupa, descargas furiosas. Perdeu logo o comandante. Perdendo imediatamente depois, sucessivamente, 2 subalternos que o substituíam, conquistando afinal a posição, depois de grandemente rarefeita, as ordens de um sargento. Diante desta resistência imprevista àquela brigada única, inapta para abranger a área extensíssima do combate, foi reforçada pelas 2 outras. Sucessivamente os batalhões 12º, 31º, 35º e 40º, enviados em reforço, avançaram.
Eram mais de 1000 baionetas, quase toda a coluna, empenhadas no conflito. Os jagunços então recuaram, e recuando lentamente, de colina em colina, desalojados de um ponto para surgirem em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatar los até ao arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam a tática invariável. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram então o brilho das de Cocorobó. Amolentava-as a retratilidade daquele recuo. Arrojados contra os cerros, os pelotões alcançavam os altos sem toparem mais um só adversário. Batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, desciam-na, em grupos, precipitadamente, buscando os ângulos mortos das baixadas, para reproduzirem, mais longe, a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças, oficiais altamente graduados. O comandante do 12º, tenente Coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço à vanguarda. O do 33º, Tenente-Coronel Virgílio Napoleão Ramos, fora também retirado, ferido, da ação, assim como o capitão Joaquim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. Outros e muitos outros se sacrificaram nesse mortífero combate. De Macambira, nome do sítio adjacente, porque impropriando o terreno quaisquer combinações táticas capazes de balancearem as negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o capitão ajudante do 32º, com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos à intimativa dos próprios comandantes determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por 3 quilômetros. Deflagravam pelos outeiros, crepitavam ressoantes, nas baixadas, e rolavam para Canudos. A noite fê-las parar. A expedição estava a 1/4 de légua do arraial. Viam-se, fronteiras e altas, longe, branqueando no empardecer do crepúsculo, as torres da Igreja Nova. Estava enfim atingido o termo da marcha por Jeremoabo. A segunda coluna, porém, pagará duramente, e tivera neste dia 148 homens fora de combate, entre os quais 40 mortos, 6 oficiais mortos e 8 feridos. Somadas as perdas anteriores perfaziam 327 baixas, que tanto custará a travessia de menos de 3 léguas, de Cocorobó até aquele lugar. Mas tudo delatava sucesso compensador. Realizará-se pontualmente o itinerário preestabelecido e minutos depois de acampadas, as tropas do general Savage ouviram, no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas e reboando longamente pelos contrafortes da favela, o canhoneio àquela hora aberto pela vanguarda da primeira coluna. Bombardeio. No dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno platô, distante 2 quilômetros do arraial, começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os 2 batalhões da Brigada Carlos Teles se avantajavam mais para frente ainda, em reconhecimento rápido. Um piquete de cavalaria, dirigido por um valente destinado a uma morte heroica, o alferes Vanderlei, explorou o terreno pelo flanco esquerdo, até a favela, onde àquela hora, às 8 da manhã, recrudescera, intenso, o canhoneio. A 2 passos do comando em chefe, a segunda coluna estava pronta para o assalto. Chegará até ali ultimando uma travessia de 70 léguas com um combate de 3 dias. Impusera-se ao inimigo, afeiçoara-se ao caráter excepcional da luta, e o movimento irreprimível da carga que iniciará em Cocorobó e prolongar ininterruptamente até aquele ponto, poderia arrebatá-la,
triunfante, ao centro de Canudos, em plena Praça das Igrejas. Vinha, a despeito das perdas que tivera, esperançosa e robusta. A ordem do dia de 26, em que o seu comandante lhe comunicou o próximo assalto, em companhia dos companheiros da primeira coluna, é expressiva. Trabubu. Foi dado em Trabubu, na travessia dos desfiladeiros, e diz muito no próprio laconismo. A nova, entusiasticamente recebida, deriva em poucas palavras, corteses e despretensiosas. Acampamento no campo de batalha de Cocorobó, 26 de junho de 1897. Meus camaradas. Acabo de receber do Sr. General Comandante-em-Chefe um telegrama comunicando-me que amanhã nos abraçaremos em Canudos. Não podemos, portanto, faltar ao honroso convite, que é para nós motivo de justo orgulho e de completa alegria. A concentração almejada, através de um assalto convergente, far-se-ia, porém, fora do centro da campanha. Emissário inesperado. Com surpresa geral dos combatentes da segunda coluna, que, com olhos fitos na favela, esperavam ver, descendo as vertentes do norte, os batalhões da primeira, apareceu no acampamento um sertanejo notificando-lhes, por ordem do comandante-em-chefe, as aperturas em que se achava aquela, exigindo imediato socorro. A nova era inverossímil, e pareceu, nos primeiros momentos, uma traça do adversário. O homem ficou retido até que novo emissário a confirmasse. Este, um alferes honorário, adido à comissão de engenharia, não se fez esperar muito. O general-em-chefe apelava instantemente para o concurso da outra coluna. Ante o novo reclamo, e informações que o esclareciam, o general Savage, que a princípio imaginara enviar apenas uma brigada levando munições, ficando as demais sustentando a posição conquistada, seguiu, inflectindo para a esquerda, com toda a sua gente. Chegou, seriam 11 horas. Ao alto da favela, há tempo de libertar a tropa assediada. Destrói-se um plano de campanha. Preposterara-se, porém, todo o plano de campanha e do mesmo passo-se anular o esforço despendido nas marchas pelo Rosário e Jeremoabo. Reunidas as colunas, tornou-se possível destacar um contingente para reaver o comboio retido à retaguarda. Foi cometido o encargo ao coronel Serra Martins, que prontamente refluiu a ressaga da expedição intercisa, levando a 5ª Brigada a num oscilar perigoso entre dois combates, até as Umburanas, onde chegou. Ainda há tempo de impedir o desbarate do 5º de polícia e salvar parte dos volumes de 180 cargueiros que, dispersos pelos caminhos, tinham sido grandemente danificados pelos jagunços. Este movimento feliz, porém, de pouco atenuou as condições estreitas da tropa. Mal paliou o transe. Firmou-se logo um regime desesperador de contrariedades de toda a sorte. Capítulo 4. Vitória singular. A ordem do dia relativa ao feito de 28 de junho caracteriza uma página tarjada de horrores, mas perfumada de glória. Mas fora franco o revés. Não iludiu a história o fanfarrear do vencido. O exército vitorioso, segundo o brilhante eufemismo das partes oficiais armadas a velarem aquele insucesso, apresentava na noite daquele dia o caráter perfeito de uma aglomeração de foragidos triunfadores, que não podiam ensaiar um passo fora da posição conquistada. Tinham caído num período crítico da guerra, perdidos os alentos em recontros estéreis, ou duvidosas vitórias, que valiam derrotas. Apoucando-lhes do mesmo passo as forças e o ânimo, sentiam-se dissociados e de algum modo unidos apenas pela pressão externa do próprio adversário que haviam julgado sopear facilmente. O heroísmo era-lhes, agora, obrigatório. A coragem, a bravura retransida de sobressaltos, um compromisso sério com o terror. Circulavam-nos os mais originais dos vencidos, impiedosos, enterreirando-os em todos os pontos no círculo de um assédio.
indefinido e transmudando-se em fiscal incorruptível, trancando todas as abertas à deserção. De sorte que, ainda quando não carecessem de valor, os nossos soldados não tinham como se subtrair à emergência gravíssima em que se equiparavam heróis e pusilânimes. O medo. A história militar, de urdidura tão dramática a recamar-se por vezes das mais singulares antíteses, está cheia das grandes glorificações do medo. A ânsia perseguidora do persa fez a resignação heroica dos 10.000, a fúria brutal dos cossacos imortalizou o Marechal Ney. Íamos enxertar-lhe, idêntico, se não na amplitude do quadro, na paridade do contraste, um capítulo emocionante, porque a tenacidade feroz do jagunço transfigurou os batalhões combalidos do general Arthur Oscar. E eles ali quedaram unidos, porque os enlaçava a cintura de pedra das trincheiras, impertérritos, porque lhes era impossível o recuo, forçadamente heróicos, encurralados, cozidos a bala numa nesga de chão. Baixas. Nada revelava mesmo breves linhas de acampamento no acervo das brigadas. Não se armaram barracas que roubariam espaço demais na área de si estreita. Não se ordenaram ou se dividiram as unidades combatentes. A tropa, uns 5.000 soldados, mais de 900 feridos e mortos, 1.000 e tantos animais de montada e tração, centenares de cargueiros, sem flancos, sem retaguarda, sem vanguarda, desorganizara-se por completo. A primeira coluna tivera naquele dia 524 homens fora de combate que com 75 da véspera somavam 599 baixas. A segunda ligara-se-lhe desfalcada de 327 combatentes. Ao todo 926 vítimas. Fora sem número de estropiados exauridos das marchas, sem número de famintos. E grande maioria de pusilânimes sob a emoção dos morticínios. Recentes e vendo por ali estirados, insepultos, companheiros pela manhã ainda entusiastas e vigorosos. Thompson Flores, vitimado no comando fatídico do 7º de Infantaria, Tristão Sucupira de Alencar, que chegará agonizante. Com a segunda coluna, Nestor Vilar, capitão fiscal do 2º Regimento, que caíra com mais de 2/3 da oficialidade de artilharia. Gutierres, oficial honorário, um artista que fora até lá atraído pela estética sombria das batalhas, Souza Campos, que comandará por 1 minuto 14º e outros, de todas as graduações, lançados por toda a parte. Um rasgão de enxurros se escancelava longo, longitudinalmente, afundando o sulco da garganta. E dentro dele mais de 800 baleados punham no tumulto a nota lancinante de sofrimentos irreparáveis. Aquela prega do solo, onde se improvisara um hospital de sangue, era a imagem material do golpe que sulcara a expedição abrindo-a de meio a meio. Considerando-a, entibiavam-se os mais fortes. Porque, afinal, nada a compensava. Tais perdas ou explicava semelhante desfecho a planos de campanha tão maduramente arquitetados. Triunfantes e unidas, as duas colunas imobilizaram-se impotentes ante a realidade. Apagavam-se as linhas de ordens do dia retumbantes. E estavam no centro das operações, e não podiam dar um passo à frente ou, o que era pior, não podiam dar um passo à retaguarda. Haviam esparzido profusamente pelos ares mais de 1 milhão de balas, haviam rechaçado o adversário em todos os recontros e sentiam-no porventura mais ameaçador em roda, prendendo-os, cortando-lhes o passo para o recuo, depois de o haverem tolhido para a investida. Realmente tudo delatava um assédio completo. A 5ª Brigada, no movimento que fizera a retaguarda, perderá 14 homens. O 5º de Polícia, 45. Foram e voltaram num tirotear incessante pelos caminhos entrincheirados. A expedição, em pleno território rebelde, insulara-se sem a mais ligeira linha estratégica vinculando-a à base de operações em Monte Santo, a não ser que se considerasse tal a perigosa vereda
do Rosário, repleta de emboscadas. E como o comboio reconquistado chegará reduzidíssimo, ficando mais de metade das cargas em poder dos sertanejos, ou inutilizada, a tropa perderá munições de inestimável valor na emergência, e ao mesmo tempo os aparelhará com cerca de 450.000 cartuchos, o bastante para prolongarem indefinidamente a resistência. Municiará-os. Completará o destino singular da expedição anterior que lhes dera espingardas. Estas estrondavam agora, a cavaleiro do acampamento. Os vencidos restituíam daquele modo as balas, estadiando provocações ferozes, aos vitoriosos tontos, que não lhes replicavam. A noite descera sem que se atreguasse a luta, sem o mais curto armistício, permitindo que se corrigissem as fileiras. Um luar fulgurante desvendava as pontarias dos jagunços, e estes batendo as calculadamente em tiros longamente pausados, revelavam-lhes a vigilância temerosa, em torno. Um ou outro soldado, indisciplinadamente, revidava, disparando à toa, a arma, para os ares. Os demais, sucumbidos de fadigas, caídos sobre os fardos por ali esparsos a esmo, estirados sobre o chão duro, quedavam-se inúteis, abraçando as espingardas. Começo de uma batalha crônica. A noite de 28 de junho iniciará uma batalha crônica. Daquela data ao termo da campanha a tropa iria viver em permanente alarma. Começou desde logo um regime deplorável de torturas. Ao amanhecer de 29 verificaram-se insuficientes as munições de boca, para a ração completa das praças da primeira coluna, já abatidas por uma semana de alimentação reduzida. A segunda, embora mais bem avitualhada, não tinha por sua vez garantido sustento por 3 dias, depois de o repartir com a outra. De sorte que logo no começo desta fase excepcional da luta, se lançou mão dos últimos recursos, sendo naquele mesmo dia abatidos os bois mansos, que até lá tinham conduzido o pesado canhão 32. Ao mesmo tempo antolhava-se uma tarefa penosíssima, em fazer daquele acervo de homens e bagagens um exército. Ordenar os batalhões dissolvidos, reconstituir as brigadas, curar centenares de feridos, enterrar os mortos e desatravancar a área reduzida dos fardos e cargueiros, postos por toda a banda. Estes trabalhos indispensáveis realizavam-se, porém, sem método. Atumultuadamente, sem a diretriz de uma vontade firme. A colaboração justificável dos comandantes de corpos, dos próprios subalternos, surgia espontânea, de todos os lados, no sugerir sem número de medidas urgentes. De modo que, a breve trecho, toda aquela gente, movendo-se às encontruadas, em todos os sentidos, improvisando trincheiras, agrupando-se ao acaso em simulacros de formatura, arrastando fardos e cadáveres, retirando os muares, cujas patas entaloadas eram ameaça permanente aos feridos que lhes rastejavam aos pés, não teve esforços convergentes e úteis. Não a dominava, todavia, inteiramente, a desesperança. Volvera-lhe com o amanhecer o valor e, a despeito de tantos casos expressivos, não avaliara ainda bem a pervicácia feroz dos sertanejos. De sorte que nos espíritos ressurgiu o pensamento consolador de próximo desenlace, ante um bombardeio vigoroso, que propiciavam as vantajosas posições da artilharia, emparcada a cavaleiro do arraial. Punha-se de manifesto que um vilarejo aberto do sertão não suportasse por muitas horas as balas mergulhantes de 19 canhões modernos. Canhoneio. Réplica dos jagunços. Mas o primeiro tiro partiu e bateu em Canudos como um calhau numa colmeia. O acampamento até aquele momento em relativa calma foi, como na véspera, improvisamente varrido de descargas, e, como na véspera, os combatentes compreenderam quase impossível a réplica em tiros divergentes, dispartindo pelo círculo amplíssimo do ataque. Além disto, encafurnados numa dobra de morro, atirando por elevação e sem alvo,
as nossas descargas, sobrinócuas, implicavam estéril malbaratar das munições escassas. Por outro lado, o efeito do canhoneio se patenteou. Francamente nulo. As granadas, explodindo dentro das casas, perfuravam-lhes as paredes e os tetos e como que se amorteciam entre os frágeis anteparos de argila, estourando sem ampliarem. O raio dos estragos, caindo muitas vezes intactas sem arrebentarem as espoletas. Por isso o alvo predileto foi, mais uma vez, a igreja nova, bojando no casario baixo, como um baluarte imponente. Ali se alinhavam os jagunços, por detrás das cimalhas das paredes mestras, engrimpados nas torres ou mais abaixo nas janelas abertas em ogivas, ou ao rés do chão sobre um embasamento cortado de respiradouros, estreitos à semelhança de troneiras. Conteirara-se, visando o Wittworth 32, que viera adrede para lhe derrubar os muros. Rugiu, porém, neste dia, sobre ela. Sem a atingir, as balas passavam-lhe, silvando, sobre a cumeeira. Perdiam-se nos casebres unidos. Uma única tombou sobre o adro, escaliçando a fachada. As demais se perderam. Essa péssima estreia do colosso proveio, principalmente, do assodamento com que o assolavam. Era uma nevrose doida. A grande peça, ou o maior cão de fila daquela montaria, fez-se monstruoso fetiche desafiando o despertar de velhas ilusões primitivas. Rodeavam-no, ofegantes. Ansiosamente, mal reprimindo o desapontamento das trajetórias desviadas, toda espécie de lutadores. Até um médico, Alfredo Gama, não pôde forrar-se à ânsia de a apontar. Caiu vitimado. O escapamento de gases da peça mal obturada incendiando um barril de pólvora, perto, fê-la explodir, matando e incinerando-o, assim como o segundo-tenente Odilon Coriolano e algumas praças. Este incidente mostra como se combatia,